Cara, qual foi o caso mais, assim, maluco que vocês fizeram que você participou? Assim, você fala assim, cara, é inacreditável isso. Eu acho que eu tenho alguns, né? Pra falar a verdade. O cara trabalha em São Paulo, não tem jeito. Mas eu acho que o que, assim, que eu demorei pra digerir, assim, foi um homicídio de uma senhora, né? Uma mulher de idade avançada. Se eu não me engano, ela tinha perto dos seus 90 anos de idade. E ela morava numa pensão, né? Perto do centro de São Paulo. E você via que, assim, não sei se ela não tinha família, se a família abandonou. Ela sobrevivia bem ali. Acho que o pessoal que cuidava da pensão ajudava ela e tal, né? Tinha aquela história, o pessoal da igreja ia lá rezar com ela, sabe? Bem desse jeito. Então ela morava nessa pensão e ela tinha que deixar a porta aberta, porque ela tinha um problema na mão, né? Ela não tinha os movimentos da mão, para as pessoas conseguirem ajudar ela ali. Aí, determinado dia, a senhora apareceu morta, né? E foi é até uma coisa interessante, né? Só um parênteses aqui. Quando a gente fala de morte, um dos trabalhos da perícia é fazer um exame que chama diagnose diferencial da morte. Que é o quê? A morte, ela tem dois tipos que ela pode acontecer. Ou de maneira natural, ou o que a gente chama de morte violenta, né? Maneira natural são causas internas ali do corpo, né? Que a pessoa morre. E morte violenta é por causas externas, né? Então, quando tem uma morte violenta, ela pode ser um acidente, ela pode ser um suicídio, ou pode ser um homicídio, né? E aí, um dos trabalhos do perito é fazer achar esses elementos para que, Diferenciação mesmo. exatamente, para que você consiga estabelecer ali qual que é, por qual maneira ela morreu. Então, já começou que um pouco turbulenta essa ocorrência, porque por ser uma senhora de idade, né, e ela estava morta sobre a cama dela, de início, o pessoal não sabia dizer se era uma morte natural, né? Ou se era alguma morte violenta, né? E aí, porque ela tava com muita roupa e tal. Eu sei que acabou indo pra gente lá pra gente investigar, né? Então, quando eu cheguei lá, já uma das primeiras coisas que eu fui ver, deixou eu examinar o cadáver pra ver se tem alguma lesão. E aí, consegui estabelecer melhor o que aconteceu, né? Então, examinando essa vítima, a gente já conseguiu ver que, de fato, ela tinha umas lesões, né? E que era um homicídio que estava acontecendo ali. E olha que coisa interessante e surpreendente ao mesmo tempo, né? Ela tinha umas lesões com formato diferente, que se você olhava, você não conseguia entender. Nossa, o que será que aconteceu ali, né? E aí, era um tipo de lesão que ela tinha um formato meio oval, só que não era de faca, né? E, enfim, era uma coisa que não dava pra sacar de primeira. E aí, fazendo a perícia ali, o que eu encontrei? Encontrei embaixo dela um pente. Então, o autor usou um pente pra matar essa senhora. Pente. Um pente, é. Ele tinha o cabo do pente, ele era bem fininho. A ponta era bem fininha, né? Então, ela acabou tomando umas estocadas no pescoço, né? E ele acaba servindo quase como um instrumento perfurante, né? E aí, é, você vê que foi uma coisa dolorosíssima, assim, né? Porque nem todas as estocadas entraram, né? Algumas só rasgaram a pele, assim. Então você vê que começou com essa crueldade da maneira que aconteceu, né? Você fala, meu, pra uma senhora, né? Provavelmente uma Essa morte idade, lenta, né? ela, sabe, não precisa de tanta violência, assim, pra... Enfim, né? Aí continuei a perícia, fazendo os exames e tal, e uma coisa me chamou a atenção e que já me deu aquela baqueada, né? Eu encontrei sangue nas roupas íntimas dela, né? E aí eu pensei, meu, por que será que tem sangue, né? Da onde que veio esse sangue? Por via das regras, eu peguei e enviei pro laboratório, né? Quando veio o resultado encontrou um DNA masculino na roupa íntima dela e encontrou também líquido seminal.
Ou seja, teve uma violência sexual, né? Contra essa senhora aí de quase 90 anos de idade, né? E é algo assim que Não dá nem pra não acreditar, dá né? pra você imaginar, né? Como que o ser humano chega a esse ponto, né? E assim, essa é a parte triste, né? Qual que é a parte boa? Se é que existe uma parte boa, né? É que por conta desse nosso trabalho, esse cara foi preso, né? Então conseguiram encontrar ele. E olha que interessante, quando ele foi preso, ele falou que não foi ele que matou ela, ele só ajudou. Outra pessoa deu um nome lá, que ele só ajudou, né? Essa pessoa que ele ficou, Só ajudou, né? ele ficou de fora, ele pensou, não, ele nem vai matar, né? Ele só ficou de fora olhando e enquanto o outro foi lá e matou. E aí, só que depois com o resultado de DNA, a gente conseguiu provar que era o Era DNA ele. dele que tava lá. Não, Então cara. ele, além de responder o homicídio, né, vai responder também o crime de estupro. E hediondo, né? Deve ter um monte de coisa Ah, junto aí, né, cara? Aí tem que condenar pro resto da vida, né? sim, sim. A E gente não aí tem, a gente não tem no Brasil, não mas tem, mas o que vai fazer com com uma um coisa cara dessa, desse, uma né? coisa dessa, né? Exatamente.